Na Rota do Cangaço, em Alagoas, a história do bando de Lampião e Maria Bonita é contada por guias vestidos de cangaceiros que conduzem os visitantes até a Grota de Angico, local que foi ponto do massacre que deu fim ao mais famoso clã de cangaceiros do país. O roteiro expõe aos visitantes belezas naturais históricas do Nordeste. Quem nos leva nesse passeio é o repórter Jaimaceira Andrade. Várias cidades do sertão de Alagoas e Sergipe têm como principal fonte de renda o turismo. Um dos atrativos é o Rio São Francisco. O outro grande atrativo é a história de Lampião, que andou muito por aqui. Depois de 18 anos no cangaço, ele e parte do bando morreram aqui, a menos de 1 quilômetro das margens do rio. E na semana em que a morte do rei do cangaço completa 80 anos, a cidade de Piranhas, em Alagoas, por exemplo, recebe muita gente. Eles oferecem um roteiro sobre a história de Lampião por água e terra. Sai daqui, de Piranhas, pega uma lancha ou um catamarã e vai direto para Sergipe, lá para Angicos, na gruta onde Lampião e seus cangaceiros foram mortos pela Volante em 1931. E é esse passeio que nós vamos fazer hoje para você. Nós vamos agora iniciar a nossa viagem rumo à Rota do Cangaço. Mas a primeira parte dessa viagem é feita através do Rio São Francisco. Velho Chico, veja só que beleza aqui, ó. A trilha do cangaço começa na casa do coiteiro de Lampião, Pedro de Cândido, na fazenda Angicos, que fica no estado de Sergipe. Depois de 80 anos, segundo o pessoal aqui, eles ainda mantêm a casa praticamente do mesmo jeito, apenas fazem reparos para mantê-la com as mesmas características da época. Veja só, fogão a lenha, isso aqui é para fazer cuscuz, que era para fazer o café, e aqui para guardar pratos, colheres. Tudo muito simples, era como 80 anos atrás, eles mantêm aqui essas mesmas coisas. Não tinha geladeira, não tinha bebedouro elétrico, e era água, bem assim, olha, chama-se uma jarrinha fechada, com a água para beber. Era bem cuidada, para não entrar bicho, não entrar nada, e era assim que eles mantinham. Isso aqui é o pilão, que eles pilavam milho para fazer mungunzá, fazer o milho também para fazer, pilar o milho também para fazer a massa de cuscuz. E ali guardavam as panelas que existiam na época já de alumínio. Os copinhos de beber água, veja só. E aqui era a sala, a mesinha de fazer refeição, um banquinho de madeira, ferro de passar roupa, veja só. Bem antigo, era isso aqui que eles usavam na época. Botava brasa dentro e passavam a roupa. Os soldados gastaram quase 5 horas dentro da caatinga até chegarem à gruta onde Lampião estava com parte do bando. Esse caminho que a gente está fazendo aqui, aproximadamente 700 metros, provavelmente foi o mesmo que a Volante fez, que fez a emboscada para matar os cangaceiros. E olha, eles fizeram esse percurso à noite, no escuro. Depois de meia hora de caminhada, nós chegamos agora à gruta onde Lampião se escondia com os cangaceiros e era considerado para ele o local mais seguro. Ninguém sabia, só o coiteiro lá é que sabia desse local. E veja como é bem escondido mesmo, olha. Muita pedra de lado aqui. Um local difícil acesso e bastante protegido. Depois que a Volante fez aquele percurso silenciosamente à noite, contra o vento, para que nem os cães percebessem, eles cercaram toda essa área aqui e tiveram vantagem, né? Porque eles ficavam num local mais baixo e os caras da Volante, os policiais, ficavam num local mais alto. E aí foi fácil. Às 5h15 da manhã, quando os cangaceiros estavam acordando para fazer o que eles chamavam de ofício, que eles rezavam, né? Quando eles se acordaram para fazer essa reza, foram surpreendidos com tiros de metralhadoras de mão. Quando Francisco Ferreira viu que Maria Bonita ainda estava viva, mandou um dos policiais, um panta de Godói, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. Só que ela pediu que não a matassem, eles acabaram matando ela. Naquela época eles tinham que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles vieram em embarcações
pequenas, não tinha como levar os corpos, já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada, degolou a de Lampião, dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene e levaram para a cidade de Piranhas. As cabeças dos 11 cangaceiros foram expostas nos degraus deste prédio em Piranhas, onde hoje funciona a prefeitura da cidade. As fotos das cabeças dos cangaceiros que circulam no mundo inteiro foram feitas justamente neste local. A única diferença é que essas escadas, elas não eram assim, elas eram aqui para frente. Tinham umas escadas descendo assim e outras descendo do outro lado. Foi justamente nesse local que as cabeças foram expostas e essas fotos que circulam o mundo inteiro foram tiradas aqui na época, em 1938. 80 anos depois da morte dos cangaceiros, essas cidades se inspiram em Lampião como um herói que lutou contra um sistema opressor da época. Um cangaceiro que tinha o chapéu inspirado em Napoleão Bonaparte, uma história que 8 décadas depois ainda gera emprego, renda e muita curiosidade.